Fala, Tricolado! Tudo bem com vocês? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos falar de Thiago Neves hoje? 35 anos de idade. Você pensou que estava livre o Thiago Neves? Não, não tá não. Então vamos lá, vamos começar lá na origem do problema, ou da solução. O Grêmio contratou o Thiago Neves do Cruzeiro, o Cruzeiro rebaixado. Muitos torcedores do Cruzeiro acusam o Thiago Neves de ser um dos que levaram o Cruzeiro ao rebaixamento. Ele foi para o Grêmio e no Grêmio tinha uma cláusula no contrato que ele fazendo um determinado número de jogos pelo Grêmio, ele teria uma renovação automática ganhando R$600 mil por mês. E a diretoria do Grêmio achou por bem dispensá-lo, rescindir o contrato antes de que esse período de jogos fossem cumpridos. O jogador botou uma nota nas redes sociais, falando que não estava sabendo de nada, que ainda é jogador do Grêmio, e que se o Grêmio fizesse isso mesmo, se fosse confirmado, seria uma irresponsabilidade, um amadorismo. Então aí começou a criar-se o furdúncio. Aí apareceu a Fox Sports com seu jornalista, o Flávio Winick, conhecido, está sempre nos programas lá da Fox Sports, usando a hashtag MercadoFox. Ele disse que o Thiago Neves está acertado com o Fluminense. Aí a torcida do Fluminense virou de ponta cabeça. Tem muita gente que ainda idolatra o Thiago Neves, tem gente que detesta. A garotada, a rapaziada mais jovem do Fluminense, é mais apegada ao Fred, porque o Fred é um cara mais recente, é um ídolo mais recente da história do Fluminense. O Thiago Neves saiu antes. Mas tem uma rapaziada de 30 anos, pessoal que acompanhou 2008, 2007, período que o Thiago Neves brilhou no Fluminense, principalmente na Libertadores, porque por um gol do Thiago Neves a mais, o Fluminense não chegou a um título de uma Libertadores, aí teria uma estátua do Thiago Neves na entrada das Laranjeiras. Isso é certo. O camarada fez 3 gols numa final de Libertadores, ia dar o título para o Fluminense. Então aquela disputa de pênalti jogou toda essa estátua abaixo. Então o Rafael Gomes, do site Gaúcha ZH, um site lá do Rio Grande do Sul, disse o seguinte no Twitter: Renato Portaluppi sabia da decisão de Romildo de rescindir com o Thiago Neves. Romildo é o presidente do Grêmio. Mas o Meia publicou um desabafo nas redes sociais dizendo que não sabia de nada, mas já tem acerto verbal com o Fluminense. Isso saiu lá num site no Rio Grande do Sul, um site respeitável lá no Sul, que é o Gaúcha ZH. Porém, o empresário do Meia, o Leandro Lima, disse ao jornal O Globo: não há conversas com nenhum clube. Claro, é bem provável, porque o próprio Thiago Neves bota nas redes sociais de que ele nem sabe que foi demitido ou que foi dispensado. Então não vai admitir de que tem um acerto verbal com outro clube. Então ia ter um conflito de informação a isso. O cara disse numa rede social que é jogador do Grêmio ainda, que não sabe de nada, e vai confirmar, o empresário vai confirmar que tem um acerto verbal com o Fluminense. Não faz sentido. Então o Leandro Lima disse isso no Jornal Globo. Mas hoje de manhã, um conhecido de vocês, que é o José Ilan, que é também da Fox Sports, que é tricolor, muitos dizem que ele é tricolor, o José Ilan trouxe mais uma informação a acrescentar sobre tudo isso. De acordo com o jornalista e apresentador do Fox Sports, José Ilan, houve sim um contato de intermediário em nome do Meia com o Fluminense. O Thiago Neves é um jogador de 35 anos. Nós sabemos muito bem que nós temos no nosso elenco jogadores nessa faixa de idade, principalmente no meio de campo. A gente tem o Ganso, que está com 31 anos de idade, se eu não me engano. Tem o Nenê, que está com 38 para 39. Tem o Hudson, muito jogador, uma faixa etária alta no time do Fluminense. Vamos conversar se é vantajoso ou não trazer um jogador de 35 anos para o Fluminense novamente. Thiago Neves tem uma identificação muito grande com o Fluminense, principalmente títulos, Ganhou o Carioca de 2012, o Brasileirão de 2012, ganhou uma Copa do Brasil em 2007, foi vice da Libertadores no ano seguinte, em 2008. Então é uma identificação muito grande e a torcida também adora o jogador. Grande parte da torcida, não é todo mundo que gosta. Mas e o histórico recente do Thiago Neves? Como é que é o histórico recente? Tem um rebaixamento com o Cruzeiro no ano anterior. Se for assim, não vejo isso como o maior problema. Porque, por exemplo, o Caio Henrique caiu com o Paraná.
caiu com o Paraná e veio e brilhou no Fluminense. Tem várias histórias no futebol de jogadores que caíram com o time no ano anterior e trocaram de ares ou voltaram para o clube de origem e arrebentaram e foram campeões de novo. Recentemente, o que o Thiago Neves conquistou no Cruzeiro? As pessoas pegam sempre o rebaixamento e colocam como o grande problema no Cruzeiro, mas ele foi campeão de 2 Copas do Brasil no ano de 2017 e no ano de 2018. Estamos no ano de 2020. Então, em 2017 e 2018, ele conquistou 2 Copas do Brasil e foi um dos grandes jogadores, organizadores do meio de campo do Cruzeiro. Então, vamos com calma nisso aí. Mas o que tem de contra a contratação do Thiago Neves nisso tudo? O que é ruim, na minha opinião? Primeiro, mais um jogador acima de 30 anos no elenco, subindo cada vez mais essa idade. Não é o mesmo jogador de 2007, 2008, 2012, que é um pouquinho mais próximo da gente. Não é o mesmo jogador, é um jogador de 35 anos de idade, que vai se somar o Nenê, vai se somar o Hudson, Egídio, então a idade vai subir bastante desse elenco. Outra coisa, nessa cláusula que ele tinha com o Grêmio, o seu salário ia subir para 600 mil reais. Não tem nenhum jogador no elenco atual que ganhe isso. É um salário muito alto para o Fluminense, principalmente para um jogador de 35 anos. Então ele vai precisar tirar mais da metade do que ele ganha, o que ele pretendia ganhar no Grêmio. O problema todo é esse. Bola parada. Mas a qualidade do Thiago Neves é ótima. Ele sabe bater falta, ele sabe bater escanteio. Lembra aquele escanteio que ele bateu, que o Washington fez o gol lá no São Paulo no último minuto? Então, escanteio ele sabe bater. Mas no elenco temos o Nenê, que é bom de bola parada. Temos o Ganso também, de bola parada. Eu acho que o problema do Fluminense não é a batida de falta, a batida de escanteio. Eu acho que não. Temos jogador de qualidade para fazer isso aí. Então, trazer o Thiago Neves para fazer essa função não tem sentido nisso aí. Outro problema e outro caso contra isso aí são personalidades fortes num elenco só. Fred tem uma personalidade forte, é um cara agregador, um cara que é parceiro, os jogadores gostam, mas é um líder. Temos o Nenê também, um cara de personalidade forte, um camarada também de grupo que todo mundo gosta, mas também sempre está reclamando quando é substituído, né? O Ganso nem se fala. O Ganso tem uma personalidade muito forte, também não gosta de ser substituído. Então a gente vai somar mais um jogador que gosta de formar de se cercar, vamos assim dizer, de seus aliados, hein? São muitos jogadores de personalidade forte. A gente tem que priorizar a união de um grupo para pensar em ser campeão lá na frente. Mas também isso que eu estou falando também pode vir a não acontecer, todo mundo se dá muito bem. Outra coisa, o Thiago Neves jogaria no lugar de quem? Entraria no lugar do Nenê, porque o esquema do Odaí é engessado. Ele joga com 2 volantes, de preferência ele, se deixasse ele jogaria com 3. Ele joga com 2 volantes, 2 de Yuri e um meia de ligação. Sobraria para quem? Para o Thiago Neves entrar? Para o Nenê. Como eu falei, o Nenê não gosta nem de ser substituído no segundo tempo. Tá vendo o problema? Ou traz o Thiago Neves e você muda o esquema, coloca mais um meia no campo, aí você jogaria com Dodge, Yuri, Nenê e Thiago Neves. Aí você satisfaz a rapaziada, mantém o Ganso no banco. Aí como é que o Ganso vai encarar isso? Mudou o esquema para incluir o Thiago Neves nesse meio de campo? Por que não mudou o esquema antes para me incluir nesse meio de campo? Tá entendendo? Aí quem vai sair para ele entrar? Pelos lados do campo, desiste. Um cara de 35 anos, viu o que aconteceu com o Nenê? Não tem como achar espaço para o Thiago Neves no ataque. Ele joga ali no meio de campo, na organização do jogo, ali da distribuição das jogadas. Aí vai sobrar para o Nenê. Aí que começa o problema todo, de vestiário, de ambientação. Eu não quero nem ver uma coisa dessa. Aí o positivo, tem que ter o positivo. Eu falei das coisas negativas, pode ter o positivo, por que não? Uma grande parte da torcida gosta do jogador. Ele viria para um clube que já está acostumado a jogar, ele conhece o clube, tem história, tem títulos conquistados. A mulher dele é tricolor, que é a Marcela, então está se sentindo em casa e vai ter torcedores que vão abraçar. E é muito legal ver ele encerrar a carreira no clube, né? Outra coisa positiva é um cara que chama títulos. Para onde que ele vai, ele conquista título. Olha como eu falei aí no Cruzeiro, ele tem um rebaixamento, mas também, cara, ele tem 2 Copas do Brasil, em 2017 e 2018 pelo Cruzeiro. Então um cara que chama título, no clube que ele vai, ele conquista campeonatos. E um cara de qualidade inegável. Chuta de fora da área, como eu disse, bola parada é com ele mesmo. Não tem como você dizer que o Thiago Neves é uma baranga, um mequetrefe, é um jogador de meio de campo que não tem valor nenhum.
Então tem isso, tem os seus contras, tem os seus prós, aí a gente vai esperar o que vai acontecer, o que vai sair disso daí. O que me parece é que o Fluminense gosta de arrumar problema para si. Então, vamos aguardar porque tem muita coisa para acontecer nisso daí. Um abração, fique com Deus, deixa aquele like maneiro e comenta lá nos comentários dizendo se você é contra ou a favor do retorno do Thiago Neves ao elenco. Vai ser muito legal a sua participação. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!